Oi, pessoal! Hoje a gente começa o capítulo 1 de Resistência dos Materiais, onde de início eu apresento uma introdução para vocês sobre a disciplina e o que a gente vai estudar durante esse ano. E esse capítulo, que é o capítulo 1, ele vai abordar conceitos de tensão, deformação e elasticidade dos materiais. Mas essa aula ela vai abordar o primeiro assunto, que é o conceito de tensão. Bom, e o que eu tenho explicado nesse texto aqui? Seguinte. Para projetar e entender uma estrutura, nós temos duas disciplinas fundamentais, tá? Uma ela se chama Teoria da Elasticidade e a outra Resistência dos Materiais. A teoria da elasticidade, tá, que eu coloquei aqui, ela tem uma abordagem mais complexa por conta das equações matemáticas que são usadas e também pelos métodos numéricos, que aí eles são resolvidos com o auxílio de um computador. Por isso que ela vai estar presente lá nos cursos de pós-graduação, tanto nos mestrados quanto nos doutorados, tá? E a outra, que se chama Resistência dos Materiais, é essa que a gente vai estudar aqui. E ela é oferecida de maneira obrigatória em várias engenharias, porque nela a gente vai lidar com estruturas mais simples, então vigas, lajes, colunas e assim vai, que no caso não tem necessidade de ser calculada com o auxílio de um computador, né? E o que é importante ressaltar aqui? Que a resistência dos materiais, ela estuda os efeitos internos que são gerados na estrutura por conta dos efeitos externos a que ela está submetida. Como assim? Vamos ver isso melhor na próxima página. Aqui nós temos uma estrutura ilustrativa, que seria um sólido, e essas aqui são as suas vinculações, então os apoios que essa estrutura tem, tá? E esses apoios servem justamente para que a estrutura esteja em equilíbrio estático. E ela também está sujeita a alguns efeitos externos. Quais efeitos? Bom, tem essas duas cargas aplicadas aqui, tem essa carga distribuída, tem essa variação de temperatura, variação de umidade. E aí, o que a gente representou com esses pontinhos aqui, esses tracejadinhos que eu coloquei nesse desenho? Eles representam o efeito que essas cargas causam no interior da estrutura. Por exemplo, essa carga aplicada aqui, ela vai gerar efeito na direção desse apoio, na direção desse apoio, na direção desse apoio. Eu representei para as outras cargas também, tá? E o que a gente estuda lá em Mecânica 1, que a gente faz aqueles diagramas e tal? Bom, a gente estuda o esforço normal, o esforço cortante, o momento fletor e o momento torsor. Esses são os esforços internos resultantes das ações internas aqui que eu mostrei para vocês. E aí o que acontece? Cada um desses esforços internos aqui vai provocar no interior da estrutura tensões e deformações, que tem a ver com a sua elasticidade, tá? Então, para calcular essas tensões e essas deformações, a gente precisa conhecer o quê? A geometria da seção transversal. Então, por exemplo, se é uma seção circular, se retangular, uma seção em T, o comprimento dos elementos, né, a dimensão desses elementos e o material que é composto. Então, se a minha viga ela for composta só por aço, vai ter um determinado comportamento. Se for só concreto, vai ter outro. Se for concreto armado, vai ser outro. Então, e assim vai, entendeu? Então, tudo isso vai interferir porque tem a ver com a rigidez da seção, que entra dentro das propriedades mecânicas e vai permitir com que a gente calcule essas tensões e deformações. E o que eu representei aqui para a gente conseguir analisar melhor essa estrutura? Bom, vamos fazer uma seção hipotética, tá? A linha, e dividir esse elemento em duas partes, que eu chamei de A e B. E aí ver o que acontece lá na microestrutura com pontos internos de uma seção transversal qualquer, tá? Para conseguir assim chegar no conceito de tensão. Então, como eu já disse para vocês, as tensões que surgem nas partículas de um corpo, elas são consequência de esforços. Então, tem forças e momentos. E como esses esforços eles são elementos vetoriais, força é vetorial, momento também. Então, se esses esforços são vetoriais, ou seja, tem módulo, tem direção, tem sentido, consequentemente a tensão também vai ser um vetor, ok? Então, nesse caso aqui, eu representei esse corpo carregado, mas que está em equilíbrio estático, né? Então, quando eu corto esse corpo, né, faço essa seção num plano qualquer e isolo essas duas partes, como eu coloquei aqui embaixo, vamos ver, por exemplo, essa parte A aqui, tá? Nessa seção cortada, vão ter que se desenvolver esforços equivalentes àqueles da parte retirada, né? Essa parte em B.
É isso que a gente estuda lá em isostática, quando aplica o método das seções de uma estrutura. Então, para compensar esses esforços que eu retirei aqui, na hora de analisar só essa parte da seção, surgiram esses dois esforços resultantes aqui, esse R e esse M, tá? Então, esses dois vetores, tanto na parte A, veja aqui, tem tanto na parte A quanto na parte B, eles servem para manter o equilíbrio do sistema. E compara esses vetores aqui. Eles têm o mesmo módulo, a mesma direção, mas o que muda? Eles têm sentidos opostos. Por quê? Porque quando essas partes elas forem ligadas novamente, né, a resultante ela vai ser zero, eles vão se anular e a estrutura vai voltar à situação original, né, uma situação de equilíbrio. Se vocês olharem aqui do lado, eu fiz a decomposição desses vetores aqui no caso dessa parte A, tá? Então, por exemplo, a força resultante R, ela vai ter componentes em X, em Y e em Z, tá? Em X, a gente tem um esforço normal. Em Y, eu tenho um esforço cortante, que é chamado de VY. E em Z, eu tenho um esforço cortante VZ, que está representado aqui, tá? E aí eu também fiz a decomposição desse M maiúsculo, que é um vetor resultante de rotação, tá? E o que a gente vai ter? Em torno do eixo X, que é esse eixo axial aqui, né, um eixo perpendicular à seção, a gente vai ter um momento torsor, tá? Que é representado por essa letra T maiúsculo. E em torno de Y e Z, a gente vai ter momentos fletores, que são quais? MY e MZ, tá? Todos esses esforços, eles são relativos aos eixos barecentrais. Tanto que a origem desses eixos X, Y e Z, ele está lá no baricentro G, que nem eu representei aqui na figura para vocês. E esse baricentro ele vai ser estudado no capítulo que fala de propriedades geométricas das seções, tá? Feito isso, agora nessa próxima página eu vou mostrar para vocês, aí sim se pode estudar um ponto dessa seção, que a gente vai chamar de DA, porque é um diferencial de área, né? Então, uma área bem pequenininha. E aí tem um vetor resultante nesse ponto, tá? Com direção e sentido qualquer. Essa direção espacial, ela vai ser obtida em função dos esforços internos. Então, nesse caso espacial, que é o que a gente está estudando, nós temos 6 esforços internos. Então, vou voltar aqui na página anterior. Eu tenho 3 de força e 3 de momento, certo? Que foram obtidos com relação ao eixo baricentral da seção. E aí, cada um desses esforços internos vai provocar, somando os efeitos, um diferencial de força num ponto A qualquer da seção. Então, é esse DF aqui que eu coloquei para vocês. Então, porque é um ponto diferencial. E é daí que surge o conceito de tensão. Então, tensão é dado pela relação entre um diferencial de força, tá? Um vetor DF, e um diferencial de área, tá? Ou seja, ele é a relação da força pela área. Por ser um elemento vetorial, a tensão ela também pode ser decomposta, tá? Então, eu tenho uma componente aqui em X e uma componente em Y. Ó, a componente em X, que é essa direção axial, ou seja, uma direção perpendicular aqui ao plano da seção, ela é dada pela letra sigma, que é essa letrinha aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês. E também chamada de tensão normal, tá? E aí eu tenho uma componente em Y, que é essa componente tangencial, ela vai tangenciar o plano da seção, né? Que ela é chamada então de tensão tangencial ou também tensão de cisalhamento, tá? Em termos de projeto, a gente é obrigado a decompor esse vetor T segundo as direções normal e tangencial à seção, que são essas direções que eu mostrei aqui. E por que isso acontece? Porque por meio de ensaios de tração e compressão, que são feitos em laboratório, a gente consegue obter as tensões admissíveis de cada material, sempre segundo as direções que sejam mais fáceis de fazer esse ensaio. E quais direções são essas? Justamente a direção normal e a direção tangencial. Então, se normatizou trabalhar com essas duas componentes, tá? E nós temos alguma convenção de sinais para essas componentes? Sim, tá? Então, ó, quando a tensão ela é de tração, eu dou sinal positivo para ela, tá? E quando eu falo de tensão de compressão, é sinal negativo.
Já com a tensão tangencial ou tensão de cisalhamento, isso não acontece, porque essa tensão tangencial ela é dada em módulo, o valor dela é dado em módulo. Vocês vão ver certinho como que isso calcula lá quando a gente começar a fazer os exercícios. Mas ela é dada em módulo, tá? Nos projetos. E aí, também agora a gente vai ver a unidade de medida. Qual que é a unidade de tensão? Bom, não importa qual unidade vocês vão colocar, tá? Se vocês querem colocar Newton por milímetro quadrado, quilograma-força por centímetro ao quadrado, tonelada-força por metro quadrado, quilonewton por metro quadrado. O importante é que tenha essa relação entre força e área, ou seja, uma unidade de força sobre uma unidade de área. Só que, claro, a gente tem uma unidade que é mais usual, que ela também foi definida pelo Sistema Internacional de Unidades, que é, no caso, megapascal, tá? E o que é megapascal? Megapascal é a relação entre 1 newton, a força de 1 newton, por uma área de 1 milímetro ao quadrado, tá? Então, geralmente, para tensão, a gente usa o megapascal, que é a mesma coisa que newton por milímetro ao quadrado. E aí, aqui embaixo, só para vocês terem uma ideia de como fazer essas conversões de unidades, eu deixei essa tabelinha aqui para auxiliar, tá? E por hoje é isso, tá, gente? Esse é o conceito de tensão. Espero que tenha ajudado de alguma forma, que vocês tenham entendido. E a gente continua esse estudo do capítulo 1 na próxima aula.